Olá! Se você está aqui me assistindo, imagino que você se interesse sobre o assunto transtornos de aprendizagem. Se você tem um filho ou se você trabalha numa escola, lida com criança e percebe algumas dificuldades de aprendizagem, eu imagino que se passa na tua cabeça: será que meu filho pode ter algum transtorno? Será que é natural para a idade dele essa dificuldade de aprendizagem? É exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Eu sei que todas as crianças têm sim dificuldades de aprendizagem, isso é natural. A gente tem facilidades, a gente tem habilidades, a gente tem dificuldades. E todas as crianças, num processo de aprender, vai ser difícil elas conseguirem se concentrar, conseguir aprender algo novo. É difícil para todo mundo. Mas tem aquelas crianças que podem sim ter algum transtorno e isso ser um déficit. E aí sim, enquanto adultos, precisamos reconhecer para poder ajudar elas no desenvolvimento. Ficou interessado sobre isso? Então, esse vídeo é para você. Meu nome é Elizabeth, eu sou psicóloga aqui no Espaço Viver e trabalho com crianças. E hoje eu também faço avaliações neuropsicológicas, acompanhamentos psicopedagógicos, e essa é uma dúvida de muitos pais, então por isso que eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês. Hoje nesse vídeo a gente vai passar por 3 pontos. Primeiro, o que é um transtorno de aprendizagem? Segundo, como eu posso identificar nas crianças um transtorno de aprendizagem? E o terceiro, o que eu posso fazer com isso caso eu reconheça alguma dificuldade de aprendizagem no meu filho? Bom, vamos para o primeiro ponto então. Sempre que eu penso numa dificuldade de aprendizagem, a primeira coisa que eu penso é, tá, vamos observar essa criança? Pode significar muitas coisas. Hoje, segundo uns dados da Fiocruz, 10% das crianças podem apresentar um transtorno de aprendizagem. Trouxe esses números para a gente localizar que muitas das vezes a criança pode não estar conseguindo aprender e não é falta de esforço, não é preguiça, pode ser mesmo um déficit. E aí a gente precisa entender para poder ajudar ela. Ela está pedindo ajuda, as crianças pedem ajuda. As crianças de hoje são muito curiosas, é óbvio que elas vão querer aprender. E como é que a gente pode ajudar elas, então, a localizar se é um transtorno de aprendizagem? Então, primeiro a gente precisa entender o que é isso. Transtorno de aprendizagem diz respeito a um déficit em algumas funções cognitivas. Estou falando aqui do nosso cérebro, que a gente pode ter sim um déficit grave a ponto de a gente não conseguir aprender por essa via. Então, por exemplo, uma criança que tem um déficit de atenção, ela tem dificuldade de parar e prestar atenção, e isso tem a ver com algo aqui no cérebro. Tem a ver que ela é desatenta no sentido de, ela não quer prestar atenção porque não é do interesse dela. Não, ela tem muito desejo, mas ela não consegue, é algo do organismo, entendem? Então, o transtorno de aprendizagem, ele é sim algo aqui dentro do cérebro, e se a gente não conseguir reconhecer o que essa criança está vivendo, a gente pode não conseguir ajudá-la nesse processo. E puxa, ela está com tanto desejo de aprender, como assim a gente não vai ajudar ela, né? Então, acho sim que reconhecer um transtorno é fundamental para a gente poder acompanhar essa criança no desenvolvimento dela. Afinal, é o que todos nós sonhamos, né? Poder ajudar a criança a desenvolver todas as potencialidades dela no máximo que ela dá conta. Bom, acho que agora que a gente já entendeu um pouquinho sobre transtorno, a gente está pronto para entrar no segundo ponto. Como eu posso saber se é um transtorno ou é uma dificuldade fruto de um processo de desenvolvimento? Então, as crianças, todas elas, quando vão aprender algo novo, elas mostram alguma dificuldade. Até se a gente, né? A gente pode olhar pra gente. A gente vai aprender algo novo, é difícil, é esforço, a gente vai ter que repetir aquilo muitas vezes para a gente aprender. Então, todas as crianças vão viver isso. Mas aí eu estou falando de um processo natural, de uma aprendizagem nova. Agora, se a gente está repetindo de diversas formas, várias vezes a mesma coisa, e a criança ainda assim está com muita dificuldade, puxa, preste atenção. Então, o primeiro ponto é localize, observe como ela aprende. Na parte de aprender a ler, ela está conseguindo aprender conforme as outras crianças na escola? Pergunte para os professores, olha, tá dando certo? Vá testando com ela vários textos diferentes. Puxa, ela está
está mostrando a mesma dificuldade em todos os textos. Eu já ensinei várias vezes para ela sobre as letrinhas e ela sempre confunde as mesmas letras. Sinal de alerta, tá? Outra coisa que é um sinal de alerta é se a criança está com muita dificuldade de parar. Você lê várias vezes e ela tem que voltar para entender de novo, e daí você lê de novo, ela diz volta de novo, e você explica de novo, ela diz não entendi. Você percebe o esforço dela, mas mesmo assim não está dando? Segunda dica, pode ser sim algum déficit. Outra coisa que acontece bastante quando as crianças têm dificuldade de aprendizagem é a questão de orientação. Elas geralmente são crianças, às vezes a gente diz assim, ai, esse daqui, meu filho é meio distraído, sabe? Quando as crianças são assim, ó, eu falo para ele aonde é lá na festinha de aniversário, quando eu vejo ele já está perdido, todas as crianças estão lá e ele se perdeu, porque ele não localiza a questão de direção. Ai, todas as crianças estão brincando de direita e esquerda e meu filho está lá se confundindo o que é direita e esquerda, eu já expliquei milhões de vezes e não fica na cabeça dele, não é automático. Isso também é um sinal que pode ser um transtorno de aprendizagem. Então, se o teu filho, se você trabalha numa escola, está localizando que as crianças estão com alguns pontos desse, pode ser sim importante de uma avaliação com um profissional, para a gente poder reconhecer. Pode não ser um transtorno, mas se for, o quanto antes a gente descobrir pode ser fundamental para que essa criança depois não se sinta com autoestima baixa, com dificuldades e com até mesmo falta de motivação, né? Porque daí as outras crianças vão estar aprendendo e ela não. E isso vai estar desmotivando até o ponto de ela poder desistir. Então vamos cuidar para isso não acontecer. E aí eu estou aqui falando com vocês e algumas crianças têm déficit de atenção. E eu fiz um vídeo sobre isso que eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês assistirem, que está falando se você está localizando ali, será que é um déficit de atenção? Talvez esse vídeo pode te ajudar a descobrir isso. E aí, já que você está aqui, eu falei do vídeo, aproveita, se inscreve no nosso canal, porque sempre você vai ter acesso a vários conteúdos. Compartilha aqui o que você está achando do vídeo, compartilha com outras pessoas que podem ter a mesma dificuldade de você de saber identificar, tá? Vamos ajudar mais pessoas para conhecer um pouquinho sobre o assunto. E o nosso terceiro e último ponto é o que fazer se eu localizo que pode ter todos esses sinais que você falou. Bom, primeiro passo, vamos procurar um profissional. Existe uma avaliação chamada avaliação neuropsicológica. Essa avaliação ela é exclusiva para localizar quais são os déficits que a criança pode estar tendo. O quanto antes ela fizer essa avaliação, a gente pode ajudar a criança antes de ela ter várias dificuldades. E aí a gente pode ajudar ela, porque a gente localizando o que está acontecendo, a gente pode ajudar ela a aprender de outras formas. Então esse vídeo não é para te dizer ela não pode aprender, não, do contrário, ela vai aprender de uma forma que ela se sinta motivada no processo, a partir das habilidades dela. Isso não é demais? Então, se você está pensando se pode ser ou não, busque um profissional. Aqui no espaço a gente faz esse tipo de avaliação. Vou deixar um link aqui para você entrar em contato com uma psicóloga e saber as informações caso você queira fazer essa avaliação. Vai ser um prazer enorme poder cuidar do seu filho e estar nesse processo junto com você. Bom, vou ficando por aqui. Espero que o vídeo tenha facilitado você a entender um pouquinho sobre isso e te espero no próximo vídeo, tá? Um forte abraço!